Boa noite, irmãos. Novamente estamos reunidos em pensamento para mais um Evangelho no Lar, um momento tão importante de estudos, de reflexão. Iniciaremos levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão e mestre Jesus, aos espíritos amigos que estão sempre conosco, nos amparando, nos protegendo. Pedimos então que nesse momento da leitura do Evangelho estejamos protegidos pelo mundo espiritual. Ainda estamos estudando o capítulo 24, não coloqueis a candeia sob o alqueire, que significa não colocar a luz debaixo do velador. Dos itens 13 ao 16, coragem da fé. Um item muito importante, como todos são, deste evangelho, que diz o seguinte: coragem da fé. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier da sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem da opinião sempre mereceu o respeito entre os homens. É uma expressão de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo o simples sarcasmo, aos quais se expõe aquele que não teme de se expor abertamente às ideias que não aceitas por todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias em que as ideias são expostas e nas consequências que resultam dessa atitude de sua propagação. Há sempre fraqueza moral quando alguém recua diante das consequências de sustentar a sua opinião e de regenerá-la. Há casos em que essas omissões ou recuo equivale a uma covardia tão grande quanto de fugir do momento dos desafios da vida. Jesus censura essa covardia, no que se refere especialmente à sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonhar de suas palavras, ele se envergonhará também dessa pessoa, que regenerará aquele que o houver negado, e que aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante de seu Pai, que estás nos céus. Em outros termos, Jesus disse: aqueles que tiverem receio de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no mundo da verdade. Eles perderão o benefício de sua fé, porque esta é uma fé egoísta, que eles guardam para si próprios, ocultando-a, com medo do que possa prejudicá-los em seus interesses pessoais neste mundo. Ganharão os benefícios de sua fé todos aqueles que colocam a verdade acima de seus interesses materiais e proclamam abertamente, trabalhando ao mesmo tempo para o seu futuro espiritual e pelo futuro espiritual dos outros. Assim será também com os adeptos do Espiritismo. É que a doutrina espírita não é nenhuma doutrina nova, mas é tão somente o desenvolvimento e aplicação da doutrina Evangelho. E por isso, aos espíritas também se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam sobre a terra o que recolherão na vida espiritual. Lá, na vida espiritual, os espíritas colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza moral. Bem, irmãos, a leitura do Evangelho de hoje
apesar de ser um trecho não muito longo, mas nos deixa como ensinamento a importância da fé, da coragem da fé. Como falamos sempre, a fé é considerada o alimento da nossa alma, é através da fé que nos impulsionamos, nos enchemos de esperança para enfrentarmos as nossas adversidades, aqui enquanto encarnados. E esse tema de hoje nos deixa bem claro que a importância da coragem e da fé nos fortalece no sentido de que temos aquela fé não apenas para interesses, para atender nossos interesses egoísticos, como dito aqui no texto, mas sim aquela fé verdadeira que possamos já nos preparar para a nossa colheita no plano espiritual. E esse trecho aqui do Evangelho, onde diz: ganharão os benefícios de sua fé todos aqueles que colocam a verdade acima de seus interesses materiais e a proclamam abertamente, trabalhando ao mesmo tempo para o seu futuro espiritual e pelo futuro espiritual dos outros. Essa partezinha aqui nos fortalece também e nos chama a atenção em relação às verdades, porque é dentro da verdade é que nós realmente estaremos evoluindo moralmente e espiritualmente aqui enquanto encarnados. Outro ponto também importante, que destaca aqui no texto, que aqueles que tiverem receio de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no mundo da verdade. Irmãos, com essas poucas palavras, está realizado o comentário desse trecho do Evangelho, um trecho tão importante quanto os outros, que nos faz refletir sobre as nossas ações, como estamos nos conduzindo aqui nesse plano, nessa oportunidade divina que foi nos concedida, e para balizar a nossa caminhada nesta jornada. Agora, já nos encaminhando para o final do Evangelho desta noite, vamos elevar novamente o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão e Mestre Jesus, aos espíritos amigos. Vamos dividir um pouco dessa luz com os nossos irmãos, os irmãos encarnados e desencarnados, que constam nos nossos livros, lá da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira, que todos eles possam receber um pouquinho dessa luz que estamos recebendo nesse momento. Aos irmãos que se encontram nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, aqueles irmãos que encontram nos seus lares, passando por dificuldades, tanto dificuldades físicas como espirituais, que possam ser atendidas conforme o seu merecimento e a sua necessidade. Vamos, nesse momento, mentalizar também aquele nosso familiar, aquele nosso amigo, aquela pessoa de nossas relações que esteja passando por alguma dificuldade, que também possa ser atendido com essa luz divina. Vamos pedir, irmãos, pelas águas, em especial a que temos nos nossos lares, sobre as mesas, sobre as prateleiras, que seja colocado nela, através da magnetização, o remédio necessário para atender às nossas necessidades físicas e às nossas necessidades espirituais. Pedimos também pela limpeza dos nossos lares, que os espíritos amigos visitem cada cômodo, cada dependência do nosso lar, retirando as negatividades, os fluidos densos e deixando esses ambientes harmonizados, equilibrados e somente com energias boas, salutares. Agradecemos, já em final de trabalho, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo em pensamento, para mais esses estudos do Evangelho, esse momento tão importante. E pedimos que Jesus, o grande Mestre, que Deus, que os espíritos amigos continuem nos amparando e nos protegendo. E com essas palavras, nós encerramos mais o Evangelho desta noite. E que assim seja, irmãos.